Chuva forte atinge Manaus e causa prejuízos em várias zonas da cidade. A força do vento atingiu prédios, árvores e destelhou várias casas. E apesar do temporal, o nível do Rio Negro continua baixando. Direito do consumidor, padarias da cidade são alvos de fiscalização. E mais, nesta edição você acompanha a insatisfação de quem depende do transporte público. Chegam ônibus novos, sobe o valor da tarifa. A partir desta quarta-feira, a capital do Amazonas terá a passagem mais cara do norte do país. É o que você vê agora no Band Cidade. Boa tarde. Aos poucos, os ônibus em Manaus vêm sendo substituídos. Nesse fim de semana, mais coletivos foram entregues à população e até agora já são pelo menos 500 ônibus novos. Os 210 coletivos correspondem ainda à primeira etapa da nova frota prometida para Manaus. O planejamento do transporte fica mais fácil, porque a gente passa a ter o material para atender a população, que é o ônibus. Antes a gente não podia atender, porque era uma frota velha, apodrecida, carcomida. Os ônibus articulados que nós conhecemos como sanfonas também foram prometidos, mas até agora não chegaram. A SMTU deu um novo prazo, janeiro do ano que vem. Ainda de acordo com a superintendência, os ônibus que hoje rodam na capital e foram fabricados a partir de 2007 não devem sair de linha. Eles serão usados para reforçar as frotas das zonas norte e leste da capital. Se Deus quiser, daqui para frente, melhorar tudo, né? Vai melhorar, vai, né? Mas só que a passagem ficou muito cara. Só ônibus não resolve, engarrafamento é cruel na cidade. Precisa melhorar o transporte, a infraestrutura viária. A gente precisa de investimento na infraestrutura. Mas com a chegada dos ônibus novos, vem o aumento da tarifa. Já neste feriado, quem depende de transporte público vai começar a pagar R$ 2,75. Com este reajuste, Manaus passa a ter a tarifa mais cara da região norte do país. Os novos valores da tarifa do transporte público já passam a valer a partir da próxima quarta-feira em Manaus, segundo o Diário Oficial do município. R$ 2,75 é o que vai ser cobrado da população. Este é o segundo reajuste autorizado pela Prefeitura na passagem de ônibus desde 2008. As justificativas para o aumento são a renovação da frota e a criação de um fundo municipal de transporte. O dinheiro deve ser usado para a melhoria do sistema. A estimativa é de que mais de R$ 1 milhão deve ser arrecadado por mês para o fundo. A ideia é aplicar o recurso arrecadado na manutenção das paradas de ônibus espalhadas pela cidade. Faltam abrigos, lixeiras, iluminação e limpeza nos pontos. A parada está precária, né? O serviço está precário e agora a passagem vai subir, então ele deveria melhorar o serviço. A tarifa mais barata aos domingos vai ser cancelada, mas o maior aumento mesmo vai ser praticado nos ônibus executivos. O valor de R$ 3,00 vai subir para R$ 5,50, um aumento de 83%. Um absurdo, né? O salário mínimo que a gente está ganhando não adianta, hoje em dia a gente não vai só para o trabalho e para casa. Aumenta o preço e ônibus, cadê? Não é porque melhorou, renovou a frota é que deve aumentar absurdamente o preço da passagem. O deputado estadual José Ricardo, do PT, já sinalizou que vai entrar com uma ação contra o novo valor da tarifa. Nós queremos, mais uma vez, buscar justiça, através de uma ação popular, questionando esse reajuste, mostrando que está acima da inflação, ele é abusivo, além de que a planilha de custo continua uma incógnita, porque os dados usados para o cálculo não são dados reais. Nem a prefeitura tem as informações como mão de obra, balanço e outras despesas das empresas. Por isso é uma planilha furada que deu origem a uma tarifa abusiva. Manaus fica agora com a tarifa mais cara da região norte. Cerca de 20% da frota de ônibus que foi entregue nos últimos dias é de veículos que já eram usados em outros estados. Em nota, a SMTU desmentiu esta informação e esclareceu que os novos ônibus que chegaram a Manaus
vieram direto da fábrica. Até janeiro de 2012, a cidade terá 907 coletivos 0 quilômetro. Além destes, a frota será composta pelos veículos que já em circulação, fabricados a partir de 2007. E por causa do reajuste, estudantes de Manaus já preparam uma manifestação nesta terça-feira. Rômulo de Castro. O anúncio do reajuste da tarifa de ônibus de R$ 2,25 para R$ 2,75, que passa a valer já a partir da próxima quarta-feira, não animou ninguém aqui na capital. Tanto que muitas pessoas já sinalizam protestos para os próximos dias. Amanhã, terça-feira, pela parte da manhã, por exemplo, acontece em frente à Universidade Federal do Amazonas um protesto. Alunos associados à União dos Estudantes do Amazonas vão realizar uma manifestação, saindo de frente da universidade, na Avenida Coronel Rodrigo Otávio, em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Eles vão tentar chamar a atenção da sociedade no trânsito e, ao mesmo tempo, das autoridades, pedindo que a nova tarifa seja cancelada. Rômulo de Castro, para o Band Cidade. E terminou nesse fim de semana a segunda edição da Feira de Livros do Amazonas. Cerca de 10.000 pessoas visitaram os estandes e conheceram a novidade deste ano, a Biblioteca Móvel. Mais de 40 mil livros expostos de diversos escritores. Na Feira do Livro 2011, os infantis se destacaram. Eu estou desenhando um desenho. Que desenho é esse? É minha casa que eu estou fazendo. Que através do desenho, da pintura, da leitura que a gente faz, eu, por exemplo, leio à noite antes dela dormir, e assim eu vejo quanto que ela viaja na história, né? Este espaço foi reservado para novos talentos. Ayrton começou a escrever quando ainda era criança. Na Feira do Livro, ele lançou sua primeira obra. A gente criou o personagem aqui, o Eco, que ele conta a história todinha, né? Que é o Anhangá, ele é um espírito protetor da mata, dos bichos, e ele vem contando a história, né? Além dos estandes fixos, o público aproveitou e aprovou a novidade do evento, a Biblioteca Móvel, recheada de histórias para toda a família. E nós viemos para conhecer, essa é a primeira vez, né, que nós passamos aqui, e porque a família, assim, gosta muito de leitura, nós temos, assim, um acervo até que razoável em casa. Eu estava procurando sobre mitologia grega, que eu gosto bastante, aí eu encontrei um livro ali que eu já conhecia, de um trabalho de escola, aí eu estava lendo esse daqui também, que eu achei bem interessante, sim. A seguir, a fiscalização em padarias de Manaus. E chuva forte dessa tarde causa estragos em vários pontos da capital. É depois do intervalo.